Com essa pandemia, evidentemente, a situação ficou mais delicada e é claro que todos nós passamos por dificuldades de adaptar-se ao novo modelo de vida e de pesquisa, né? Hoje, o Arthur propôs para eu falar sobre as questões da teoria sistêmica que eu tenho trabalhado desde antes do meu doutorado, já tinha interesse, mas eu comecei em 87 o doutorado na Alemanha com esse grande interesse. E por que esse interesse surgiu? É porque quando eu estava já entrando no mestrado, se falava muito já do Luhmann, é claro, num grupo determinado. Alguns professores, o Técio fazia referência, mas eu via que aquilo, de certa maneira, tinha um caráter da tradição mais de erudição brasileira, de colocar um autor complexo e usar terminologia, mas não havia uma preocupação problematizadora de enfrentamento das condições práticas empíricas da teoria, de algo que poderia ser acrescentado à teoria. Então, eu apresentei o meu projeto exatamente com a postura de não negar a teoria, destruir a teoria, mas, como dizia o Lader, quer dizer, dar novos horizontes, o meu primeiro orientador, Carlos Reis Lader, dar novos horizontes à teoria. E a teoria era muito provinciana na época, era uma teoria muito ligada à experiência alemã. É interessante que ontem melhor, eu estava lendo um livro organizado pelo Gieserling, Post-Mortem do Luhmann, com artigos dele e com junção de material sociológico, política e sociologia. E é interessante que, naquela época, o Luhmann, ele, quando falava do sistema político, ele dizia: tem um perigo, sempre tem os limites da diferenciação. O sistema, às vezes, político não é diferenciado. E ele fala assim: são aquelas situações, ele usa termo dos países em desenvolvimento, mas como se aquilo fosse algo excepcional, fora do padrão. Mas qual era o padrão que ele estava falando? Ele estava falando de um padrão da Alemanha. O padrão dele era a Alemanha. Aquilo que se afastasse do modelo alemão era algo desviante, era algo, vamos dizer assim, excepcional. E aí, o primeiro argumento que apresentei foi exatamente esse: a teoria sistêmica, na fase inicial, até o fim da década de 80, mais ou menos, até meados, porque esse debate começou em 87, ela tinha uma postura muito rígida quanto ao primado da diferenciação funcional, o que ocorria fora disso seria exceções, desvios, e ao problema da preferência por inclusão da pessoa, né, do homem como pessoa nos sistemas. Não que o ser humano, é claro, estaria excluído como mente e corpo, mas os endereços de comunicação, a pessoa, o sistema tratar como pessoa. E aí eu apresento o argumento que isso não se aplicava. Eu usei a terminologia que era em voga na época, da postura do mais à esquerda, que vinha do centro-periferia, de Wallerstein, e também da teoria da dependência, do Plebschi. Fiz uma releitura sistêmica. Tinha pessoas da teoria sistêmica que trabalhavam, era citado por Luhmann também, usava essa diferença. O Luhmann cita o Peter Heinz. Então, essa utilização típico ideal da diferença, ou de um esquematismo semântico, para usar a teoria de Luhmann, se viu para eu mostrar que não era bem fechada dessa maneira a diferenciação funcional, o primado, que a gente tinha problemas que também não era exceção. Então,
o argumento meu é que nos centros mais dominantes, que se beneficiaram de todo um processo colonial, de várias formas de mais-valia, por assim dizer, na diferenciação, não no sentido marxista, mas uma mais-valia, o benefício, esses centros conseguiram promover a inclusão com o tempo, conseguiram construir o rule of law como diferenciação de direito e político, a Constituição diferenciando operativamente direito e política. Mas isso, de certa maneira, não pode ser simplesmente transportado para a experiência, por exemplo, da África subsaariana e mesmo de países da América Latina, muito menos para as experiências do fundamentalismo. Então, toda a formulação de direitos fundamentais, de rule of law, ficava considerado algo próprio da sociedade mundial, mas isso, no meu entender, era um pouco a exceção do que a regra, né, de certa maneira. São núcleos privilegiados regionalmente dessa sociedade mundial. E, nesse contexto, eu enfrentei no trabalho o Luhmann, que depois, ele fazendo prefácio, ele chegou a admitir que precisaria uma modificação na teoria. Bem claro, ele diz isso, precisa-se responder a essa provocação. E ele dá a resposta dele com par inclusão e exclusão, como metacódigo, e realmente essa postura dele começa a levar um pouco mais a sério também os limites da diferenciação funcional, embora, evidentemente, seria negar a própria teoria, ele mantinha a noção do primado, mas não mantinha já criticado pelos discípulos. Stickler mesmo diz no texto que quando Luhmann adota o metacódigo inclusão e exclusão, ele teria renunciado ao primado da diferenciação funcional. Mas Luhmann não dizia isso, ele nunca disse isso, mas era a interpretação. Se há um metacódigo, você, então, destruiu a tese inicial do próprio Luhmann, estaria superando aquela fase. Eu entendo que a intenção de Luhmann não foi essa, mas ele começou a se abrir muito mais para os limites da diferenciação funcional, como não algo tão desviante assim. E essa resposta fica clara quando ele fala que a autonomia do direito, no fim do direito da sociedade, talvez se comprove com o tempo que se trata apenas de uma anomalia europeia. Isso é um pouco irônico, um pouco anomalia, ele coloca de uma forma de ironia, mas o fato é que ele começa a desconfiar dessa ênfase excessiva nesse chamado primado da diferenciação funcional. Minha ideia é que, ao menos nas periferias da sociedade mundial, quer dizer, haveria concorrência entre diferenciação funcional, formas segmentárias, sistemas de contato que não lubrificariam, mas atuavam erodindo a diferenciação, formas de exclusão que não poderiam ser compatíveis com a diferenciação, porque aí o excluído e incluído passa, nesses contextos, a ter um papel fundamental e não o código binário liso-liso, quer dizer, ou mérito educacional ou não, tudo isso passa a ser quebrado por elementos que são fundamentalmente orientados nessa categoria. Isso começa a ganhar um significado na teoria dos sistemas que, infelizmente, não foi incorporado pelos seus discípulos. Os discípulos que eu digo europeus, tem recentemente o Edivaldo Moita, que está fazendo uma brilhante tese aqui sobre compliance na teoria dos sistemas, um trabalho que eu acho que vai ter muita repercussão. Ele toma um autor que diz isso. Não, a teoria da inclusão e exclusão de Luhmann tardia não teve recepção nos seus discípulos. Aí ele diz, não, mas tem o Marcelo Neves, só porque não é alemão, ele é tratado como uma pessoa que está fora do debate. Então, é essa questão que, na verdade, os alemães que seguem Luhmann, eles se apavoraram com isso. Eles ficaram. Eu noto isso na parte
muito forte do Stigvé, do Bora, da própria italiana a Helena Expósito, ela, para num debate aqui, que estava também o Edivaldo, ele falou sobre a questão de subinclusão, dessas questões. Não existe nada, todo mundo está incluído, pronto, acabou. Então, essa dificuldade para um homem mais velho que teve a capacidade de aprendizado, reformar radicalmente, como diz o Rauco Branco Rosso, sua teoria, os mais jovens que normalmente estão mais abertos, eles não conseguiam, porque estavam muito dependentes do artefato conceitual de Luhmann, e eles foram domesticados naquilo, de certa maneira, e não conseguiram sair daquele modelo inicial. Então, os discípulos mantiveram, basicamente, o modelo inicial. Isso é um problema que eu sinto hoje na teoria dos sistemas aqui. É uma teoria que está com dificuldade de avançar diante de novos problemas, de novas perspectivas em outras áreas, perspectivas teóricas, exatamente porque ela está atolada na fase primeira do autor, que reformulou radicalmente a sua teoria para se abrir para demandas fundamentais da sociedade mundial em termos epistemológicos. Então, isso foi um ponto que eu levantei e procurei desenvolver. Mas, evidentemente, minhas pesquisas não se limitaram a essa questão na relação dos limites da diferenciação e da inclusão na sociedade moderna, mas também eu procurei desenvolver outros aspectos, como o Estado Democrático de Direito, mostrando também aí certas dificuldades da teoria sistêmica e também da teoria da ação comunicativa, para desenvolver um modelo que está ligado à estrutura dissensual básica em torno de conteúdos e uma constante transformação procedimental. É claro que a condição de possibilidade do Estado de Direito é o respeito ao procedimento. Isso não quer dizer que é um consenso fático, mas o consenso procedimental é fundamental. Por quê? Se eu jogo um avião em cima de um prédio, isso pode até você politicamente, eu politicamente, concordar, mas isso está fora do modelo de Estado de Direito como algo que congrega e absorve dissenso. A ideia de absorção de dissenso não é consenso, nem suposto, nem consenso moral, no sentido habermasiano, como orientação. A finalidade do Estado de Direito, isso foi outro argumento contra Habermas, né, não é chegar ao consenso. A eleição ela serve para absorver dissenso. Às vezes, o dissenso até aumenta depois da derrota. Quando se perde uma eleição, você pode questionar a eleição, evidentemente, se houver falha procedimental. Mas, não havendo a falha procedimental, você tem que respeitar o resultado. Mas isso não é consenso. Isso é apenas absorção de dissenso. O consenso vai continuar na esfera pública, no jogo dos partidos, no jogo da política. Então, esse elemento fundamental para a diferenciação funcional do sistema jurídico e político, a ideia de Estado democrático, ou Estado constitucional democrático, essa forma também ela só se afirma com certa significado prático continuado em certas áreas privilegiadas do globo terrestre. Na verdade, falar de Estado democrático de direito, de Estado constitucional em grande parte da África, em grande parte da Ásia, que o próprio Luhmann fala do constitucionalismo, a Constituição, que aí se viria de acoplamento estrutural, filtrando influências entre política e direito e mantendo o Estado de Direito e democracia, no artigo que ele fala, na interdependência filtrante reciprocamente entre política e direito, isso realmente é difícil ser generalizado empiricamente. Realmente, nesse sentido, quem tem essas condições está muito mais preparado para responder à complexidade estrutural da sociedade moderna. Isso eu acho. A exigência funcional
da diferenciação numa sociedade altamente inundada de expectativas diversas. Evidentemente, o Estado Democrático de Direito possibilita muito mais essa convívio dissensual. E isso é bem claro, porque nós... Não, mas tem lá o fundamentalismo, tudo bem, existe praticamente, mas é claro que é difícil conviver porque tem também um conjunto de cidadãos nesses países que não concordam com aquilo e só podem tender a reagir constantemente de formas não procedimentais, e aí não há absorção do dissenso, há repressão, há opressão do dissenso estrutural, e isso numa sociedade completa. Nas sociedades antigas não tinha problema, a ideia de totalitarismo não existe, porque a forma moral e valorativa era orientada nessa unidade moral valorativa, e não era questionado nem pelos subalternos, nem pelos escravos, por ninguém. Quer dizer, isso era concebido como zelos festenlir, como auto-evidente, que era naturalizado. Mas numa sociedade complexa como a moderna, onde há várias perspectivas de observação do mundo, várias perspectivas de conduta e de expectativas também. Quer dizer, numa sociedade dessa, evidentemente, formas comunicacionais tão diversas, é difícil você manter com estabilidade de expectativas um sistema que seja incapaz de absorver o dissenso estrutural mediante procedimento. Quer dizer, a tendência é momentos de explosões nessas situações e pouca estabilidade. Isso não quer dizer que o próprio Estado Democrático está em crise hoje na Europa, dentro também dos Estados Unidos. E também que esse Estado Democrático de Direito ocidental, regional, ele atuou destrutivamente em relação aos setores periféricos da sociedade mundial, desde o período colonial. E esse é meu novo trabalho. Transdemocracia vem depois que eu escrevi Transconstitucionalismo, porque no transconstitucionalismo eu procurei apresentar, e já é um terceiro momento, porque o primeiro momento da minha obra é modernidade periférica, direito constitucional da modernidade periférica, como um nebenproduto, como produto colateral, um subproduto da tese, veio a constitucionalização simbólica. Embora a constitucionalização simbólica tenha feito muito mais sucesso, até internacional, isso é interessante. Mas a constitucionalização simbólica já está encaixada num dos itens da minha tese de doutorado, mas eu queria desenvolver mais. E o Luma disse, não, guarde isso para outro trabalho. Ele disse para mim, porque se você for entrar nisso agora aqui, vai ampliar, faça uma referência, mas deixe guardado, porque senão vai ser outra tese. E eu cumpri o que ele disse. Eu terminei o trabalho e depois fiz para o concurso de titular simbólico. Então, essa fase é uma fase que é unificada, por assim dizer. Depois veio essa discussão sobre o Estado de Direito, o verdadeiro significado prático do Estado do Direito na sociedade moderna, o Estado Democrático de Direito. E aí eu vim para uma terceira fase no transconstitucionalismo, porque aí eu estava enfrentando mais a discussão com Toibner. Toibner inflacionou o uso de constituições, Constituição da Lex Mercatória, Constituição da Lex Esportiva, e eu entendi que esse uso inflacionário não correspondia à semântica histórica do constitucionalismo. Então, não é um equivalente funcional o que ele chama Constituição da Lex Mercatória, porque na Lex Mercatória o direito é um instrumento, é um médium da política. O próprio Toibner tem um momento, é um direito corrupto. Se ele é corrupto, a corrupção é o lado oposto do acoplamento estrutural, sistêmica, não nesse sentido vulgar. É o lado oposto de Luhmann. Então, não pode haver a construção desse acoplamento estrutural que o Toibner fala se há uma instrumentalização econômica da Lex Mercatória. Então, esse direito transnacional de Toibner existe, ordens legais, mas também são ordens legais que têm problemas graves de autonomia, porque elas são instrumento do sistema funcional setorial que estão vinculados. E aí eu disse, não existe
propriamente essas constituições todas, que surgem todo dia novas constituições aí. É Constituição da Lex Esportiva, é Constituição da Lex Digitalis, tudo era Constituição. Eu admitia que havia ordenamentos jurídicos, mas isso não significa que houvesse autonomia suficiente desses mecanismos transnacionais para se tornarem mecanismos autônomos em relações de respeito. O direito aí é mais meio, serve mais à eficiência dos sistemas. É mais um rule by law pelos sistemas transnacionais. E aí, eu me afastando de Torbern, eu percebi que havia, porém, problemas constitucionais que se emanciparam do Estado e que são discutidos além do Estado, sem vínculo à respectiva Constituição estatal. O problema dos direitos fundamentais com direitos humanos passam a ser discutidos, seja dialogicamente, seja conflituosamente, entre ordens jurídicas diversas. E o problema é constitucional. É um problema de direito fundamental, de direitos humanos, no sentido que a França usava, e se dizer que humanos é só internacional e fundamental, isso é uma coisa que isso foi criado na Alemanha, mas não, na França não se falava sempre de direitos humanos constitucionais, entendeu? Então, o termo pode se distinguir a direitos humanos e direito de cidadania dentro dos direitos fundamentais, que a tradição pode decidir. Agora, isso aí tem uma certa mistura e, fundamentalmente, o que eu quis colocar é que esses problemas entrelaçam ordem jurídica, mesmo ordem jurídica anticonstitucionais, mesmo ordens jurídicas não constitucionais. Elas estão envolvidas na discussão de problemas constitucionais. Então, o direito constitucional se emancipou através de problemas de entrelaçamento do próprio Estado. E aí você tem um conflito sobre depositário infiel entre o Brasil e a Corte Interamericana, no caso Gomes Lund, também no caso do Suruá, os grupos indígenas, que entram em conflito com nossa ordem constitucional, mas tem uma visão própria do mundo que a gente não pode simplesmente destruir, porque são grupos isolados. Isso é uma arrogância, imperialismo antropológico, você prender todos os Yanomami. Então, a gente está exposto a isso. Então, mas o transconstitucionalismo tinha um grande problema. Eu admito, alguns dos meus alunos e doutorandos, eles levantaram muito esse problema, como Maurício Palma, como o Torelli, que eu também falava na tese, mas eles apontaram mais isso, que é exatamente que a simetria, essa simetria que eu já falava no passado, entre os estados mais fortes, as grandes potências, leva a que o transconstitucionalismo funcione muito limitadamente. Ele é uma realidade porque há entrelaçamento de problemas constitucionais. Mas a dimensão normativa contrafactual de um respeito recíproco em busca de soluções, numa dupla contingência de reconhecimento recíproco entre as ordens, isso é muito limitado, porque as grandes potências de respeito ao direito internacional, de respeitam o direito de outros estados, e apesar de usarem o termo democracia e se caracterizarem como democracias constitucionais. Então, diante desses limites do transconstitucionalismo, que era a terceira fase da minha contribuição, eu comecei a pensar sobre transdemocracia. A primeira vez em Portugal, quando fui convidado para uma conferência de grande magnitude para o grande público, que estava até o Vargas Llosa, muitos intelectuais de campos diversos, sobre o futuro da democracia. E nisso eu apresentei a primeira vez o argumento da transdemocracia, que era exatamente para dizer que a democracia não pode se limitar a um nacionalismo clássico. Se confundiu a democracia com o nacionalismo. A democracia, ela foi, de certa maneira, historicamente carcomida, erodida pelo nacionalismo, pelo capitalismo, pela economia, e, nesse sentido, ela se tornou algo limitado. A democracia, assim como se falava do socialismo real, a gente pode dizer democracia real, elas são limitadas porque elas atuam muitas vezes destruindo outros povos. Então, meu argumento é o seguinte: conforme a concepção de democracia que eu entendo moderna, eu não considero aqui
é outra coisa, a politeia grega, conforme a noção, a semântica democrática moderna, o critério da democracia, o Luhmann também se refere a isso, é inclusão. Democracia é inclusão política. Mas vejam bem, toda a tradição considerou que inclusão de quem? Do afetado, do sujeito pelas decisões. O que é que ocorre? É que isso está em Habermas, está em Robert Dahl, e, em certa maneira, em Luhmann, na circularidade entre público, povo, administração e política, se considerou afetado só quem está no território. Mas o fato é que há decisões tomadas no processo de desenvolvimento das democracias modernas, quando ainda eram embrionárias, sem dúvida, até o desenvolvimento maior, onde a gente vai observar uma contradição tão radical no que é afetar o outro, que você não ouve. Isso está no meu trabalho que eu estou desenvolvendo, da questão do Código Noir. O Código Noir, que manteve a escravidão, que você podia cortar a orelha do escravo, várias penas horripilantes. Esse Código Noir, ele é mantido pela Assembleia Constituinte Francesa. A Assembleia Nacional Francesa não revoga, há uma revogação passageira e ele volta logo depois, em 8002, e fica até 1843 vigorando. Então, a forma escravocrata, a manutenção era para fora. Tem Jacobino que na Assembleia Nacional diz assim, pisou na França, não é mais escravo, mas sempre era o território francês. A ideia de autarquia territorial antiga ainda é muito vinculada na noção de soberania do Estado e soberania do povo. Então, depois vem a corrida pela África, a partição da África na Conferência de Berlim de 1884-85. Essa conferência, as potências ocidentais decidiram como dividir a África e quem teria parte. Depois não correspondeu, porque as lutas foram tão intensas que o quadro final, o mapa final, não é aquele mapa de 85 da conferência. Mas foi uma divisão, você fica com isso, eu fico com aquilo, quer dizer, fundada numa arrogância que eu decido sobre outros povos, mas sou democrático. Então, a decisão é democrática, apoiada pelo Congresso. E aí, depois desse período do imperialismo típico do século XX, com as colônias, quando se acaba o colonialismo, nós temos um outro tipo de situação, na Guerra Fria, principalmente. E aqui é muito chocante se você observar, se afetado tem que ser ouvido e considerado, se eu tomo decisões dirigidas a escravizar o outro, dirigida a dominar e oprimir os outros, como na corrida para a África. A brutalidade que ocorreu, apontada até por setores oficiais que trabalhavam na assessoria desses países, nas obras que eu li. Quer dizer, e quando vem a Guerra Fria, o fato da América Latina estar desenvolvendo certos modelos democráticos que fugia do padrão norte-americano, leva a decisões que são muito interessantes. Lyndon Johnson é um herói dentro dos Estados Unidos. Lyndon Johnson aprofundava internamente a democracia americana. Ele andava de braços dados com Martin Luther King. Ele foi um dos homens que mais o governo dele reduziu a pobreza nos Estados Unidos. Lyndon Johnson, ele também começou a definir direitos das mulheres, quer dizer, ele foi aperfeiçoando do ponto de vista interno, porém, ao mesmo tempo, ele estava negociando, ligando no dia 1º de abril, ligando para ver como estava correndo tudo bem no golpe. Ele estava articulando para massacrar, e a tropa já estava pronta com a aval dele para invadir o Brasil. A tropa estava preparada, americana, já vinha contra o torpedeiro, até iam descer na minha cidade do Recife, se não tivesse outro local mais próximo, mais seguro. Quer dizer, então, se falhassem os militares brasileiros, ou houvesse uma divisão, nós seríamos invadidos, como foi, por exemplo, a República Dominicana em 65. Então, essa decisão de oprimir, aí você vê o Ackerman, que escreveu aí
um artigo muito ruim no Correio Brasiliense, o Ackerman, no livro dele, ele elogia muito Lyndon Johnson e ele põe Lyndon Johnson num discurso numa universidade americana de formatura. O discurso realmente é de um homem de centro-esquerda ou de esquerda, e ele fala que não basta a liberdade, como os americanos, precisa dar oportunidade aos negros, aos excluídos, e é um discurso muito bonito. Mas naquele mesmo momento ele estava apoiando a ditadura contra João Goulart, que faz um discurso que tem muito a ver com o de Lyndon Johnson em 13 de março, na Central do Brasil. Se você pega trechos do discurso de Lyndon Johnson e compara com o de Goulart, é muito próximo. Mas não, aqui são povos inferiores, não merecem democracia. A gente tem o discurso do bárbaro, do incivilizado, já está desde Thomas Jefferson, que os latino-americanos são inferiores. Não são adequados nem sequer para os direitos humanos. Então, isso justifica. Direitos humanos é para nós, americanos. Isso recentemente tem uma palestra, eu estava em ele, daquele sobrinho ou filho de um professor da Law and Economics, um bem conservador, mas ele fez, e eu levantei e discuti, é claro, e muitos professores me apoiaram. Mas o fato é que essa ideia torna o país antidemocrático. A mesma coisa com o Chile. Com o Chile é muito mais grave. Porque no caso do Chile, também o Nixon, que Ackerman elogia pela contribuição para os direitos civis, para o aperfeiçoamento, e diz até que ele era um homem de princípio, o Nixon chama, a reunião foi de manhã, o café da manhã, com Kissinger, que era assessor especial, e com o representante da ITT e o presidente da Coca-Cola, da Pepsi-Cola. Tem que derrubar, porque o homem quer estatizar algumas empresas, que era explorado demais o cobre e tudo isso. E o El Mercúrio também, um jornal que era um jornal péssimo, que fazia campanha, dessas campanhas de fake news. Fake news daquela época não existia pelas redes, mas era uma coisa chocante, que eles chamavam de blackmail, quer dizer, que é coisas que você... black propaganda, quer dizer que você coloca informação falsa contra propaganda. Então, nessa reunião na Casa Branca, se decide sequestrar o chefe das Forças Armadas chilenas, Schneider, porque ele era contra o golpe. A CIA estava articulando com o setor do Exército, mas o Schneider não era. Ele estava articulando até com partidos de tendência nazista, a CIA. Pessoas que andavam com a suástica receberam dinheiro da CIA, dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, Nixon estaria lutando pelos direitos civis nos Estados Unidos, diz o Ackerman. E estava gritando apoplético na reunião na Casa Branca, como diz o embaixador Corey, quando encontrou com ele, porque ele disse, aquele filho da puta. Aí o Corey fez, é comigo, porque ele estava entrando. Não, é você, não, você até que é bonzinho. É com esse Allende, a gente tem que tirar esse filho da... Quer dizer, o tipo de ação externa era de massacrar outros povos que são afetados pela decisão, porque são decisões tomadas. Então, aqui nós temos mais uma forma de fortificar internamente a diferenciação, de fortificar internamente a inclusão e jogar o lixo da exclusão, da autocracia para fora. Então, esse é um problema que tem que ser levado a sério dentro da própria teoria sistêmica, porque se nós considerarmos de outra maneira, nós vamos estar escondendo, deixando de ver aspectos relevantes da sociedade mundial. E aí, o que é que ocorre? Tentam sequestrar o Schneider, um grupo que até a CIA rompeu, porque era um coronel aposentado muito louco, e a turma preferiu outro coronel que era da ativa e mais cuidadoso. Mas o outro, eles tentaram 2 vezes sequestrar e não conseguiram. O grupo que já estava com a CIA até o fim, mas o outro que tentou sequestrar, o general Schneider reage e é assassinado. Assassinado Schneider, os setores mesmo conservadores, que eram o segundo turno no Congresso, que queriam destruir esse segundo turno, né? Tentaram o primeiro track, a primeira via, e a segunda. A segunda via, essa de sequestrar Schneider, nem o embaixador do Chile sabia. Só a CIA, Nixon, o procurador-geral da República
e Henry Kissinger. Esse foi hiper secreto, porque a coisa era tão absurda que se escondeu de todo mundo. E aí o Schneider morre, e aí não deu certo, porque aí o Eduardo Frei, a turma que estava contra, apoiou no final o Allende no segundo turno pelo Congresso, e Allende eleito começou todo o movimento para destruí-lo no track 1 e no track 2, que eram as duas vias secretas para derrubar, com todo um artificialismo político, com fake news, com financiamento de partido de extrema-direita, tudo isso até que não se aguentou, porque também boicote econômico, as peças de reposição, o Chile precisava dos Estados Unidos, não chegava, a indústria foi falindo, o cobre também, problema em todo o país, começou a haver falta de abastecimento. Então, uma situação construída politicamente por um governo eleito democraticamente internamente, mas que atua sem considerar o outro povo. E, mais recentemente, eu saio da América Latina, Guerra Fria, porque depois da Guerra Fria vem essa luta, War Against Terrorism, que essa é outra forma de você destruir outras formas de vida em nome de uma chamada democracia dos direitos humanos. O caso do Iraque em 2003 é o mais gritante, porque qualquer professor, mesmo conservador americano, ali ele não admite que tenha fundamento de intervenção humanitária, R2P, quer dizer, responsabilidade para proteger, nada disso se aplica. Os Estados Unidos apenas decidiu que queria invadir e criou um pretexto inverídico, mas a imprensa construiu tão bem, que tem um artigo que eu li sobre a misperception, percepção falsa, sobre o fato de que o Irã teria guerra de destruição em massa, arma de destruição em massa, e tinha acordo com a Al-Qaeda. Foi provado que tudo isso não tinha, acabou, e os Estados Unidos, grande parte da população ainda dizia nas pesquisas de opinião que existia isso. Porque a imprensa era tão deturpadora em nome dessa invasão, com interesses os mais diversos por trás, também de natureza econômica, evidentemente, e aí você destrói outros países, e vem o caso de Guantánamo, que já é o excesso, onde você procura uma jurisdição que fica um limbo, porque ao mesmo tempo não aceita o direito internacional público e as regras do Estado de Direito não se aplicam. Então, Guantánamo ficou o tipo do buraco negro, onde nem o internacional nem o nacional valiam. Se fosse tomado a sério, o War Against, você ia tratar como prisão de guerra, seria aplicado a Convenção de Genebra de proteção aos presos de guerra. Mas os Estados Unidos não queria, porque isso aí era proteger, então era tortura, era massacre, que não pode, é inumano. Tem um caso de Hamdi, um inocente da Austrália, que ele passou 2 anos sendo torturado sem ter nada a ver com isso, porque o Estado de Direito, a própria Suprema Corte disse, não, aí formalmente pode retomar, os americanos até têm alguns direitos de julgamento, mas os estrangeiros não, e ficou essa enrolada todo o tempo para impedir uma decisão substantiva sobre Guantánamo. Então, o que eu tenho desenvolvido no meu trabalho é exatamente essa ideia de transdemocracia, que joga-se elementos antidemocráticos, as democracias ocidentais jogavam o lixo da exclusão, o lixo da opressão, o lixo da autocracia para fora, e conseguia ter não é que não tenha problema interno, tem interno também, a gente vê lá o caso dos negros nos Estados Unidos, mas há uma melhora em determinada direção de inclusão, enquanto se constrói modelo de exclusão, de opressão, de autocracia nas periferias. E isso implica que o ambiente, o outro sistema político, são ambiente político do sistema político estatal na segmentação territorial. O sistema político, a economia é um ambiente, o direito é um ambiente, mas o sistema político também estatal, diferenciado, segmentado pela estrutura territorial, ele tem outro sistema político como seu ambiente político. E essa ideia que eu posso destruir o ambiente sem consequência é uma ilusão. O Luhmann pega um trecho de Morin e ele diz assim, de Edgar Morin,
que o Ono Mohan diz mais ou menos isso, que o ambiente é o fundamento, é a base, não fundamento teórico, é a base do sistema. Porque se você tira as bases, mesma coisa, falta água aqui, eu morro. Se eu começar a poluir muito minha sala aqui, eu morro, evidentemente. O ambiente do meu corpo é o ar. E o ambiente da sociedade são os corpos humanos. Se você destrói os corpos humanos, não vai ter sociedade, evidentemente, porque esse ambiente é fundamental. Então, se você destrói os outros sistemas políticos, se você atua e destrói, é claro que vai haver retorno do lixo. Eu uso lixo aqui. É interessante que eu usei lixo na África do Sul, fazendo a palestra, e os americanos que não gostaram, os europeus, não, mas você chama de lixo a questão da imigração em massa, você está desprezando. Mas os africanos tudo compreenderam, ficaram tudo do meu lado. Os africanos, isso aqui foi ótimo, gostaram, a gente entendeu, aquilo é demagogia. O pessoal, todos os negros que estavam, da Nigéria, do Benin, de tudo que era país, adoraram minha palestra. E eu usei lixo como problema. Essa massa de imigrantes que vem, desesperada, sem chance na vida, porque as suas condições de vida foram destruídas pelas potências ocidentais. Quer dizer, esse pessoal, ele vem realmente como um problema grave. Eu não estou falando das pessoas, mas do problema que resulta. E essa massa de refugiados da exclusão, quando eles chegam, eles têm um efeito devastador, porque eles fortificam tendências antidemocráticas nesses países, com fortificação da extrema-direita, que não suporta essa onda migratória. Então, o efeito lixo retorna hoje, onde os corpos podem se movimentar mais, o lixo volta sem reciclagem. Então, a democracia ocidentais, se elas quiserem sobreviver, elas têm que partir para uma reinvenção como transdemocracia, não no sentido que os outros vão participar de decisões internas, mas que os outros povos têm que buscar o seu próprio caminho histórico, e se não é democrático, isso tem que ser construído pelo próprio povo, eventualmente, mas você não impõe, não existe forma de impor democracia. Democracia não se impõe, ela se descobre no processo histórico. Então, a partir do momento que, por interesse das democracias ocidentais, nós temos invasão, massacre, opressão, e o Ackerman tem uma hora que diz: nosso país é de pouca violência comparativamente. É um absurdo o que ele diz, porque os Estados Unidos é que mais praticou violência para fora, principalmente. Então, nesse sentido, é que me parece fundamental que a gente reavalie o que eu tenho defendido, a tese americana do It's a People, que só pode ter deferência pelos outros povos civilizados, e civilizados para ele, as grandes potências que estão bem com eles, mas que não podem, de jeito nenhum, admitir alternativas de forma de vida que não correspondem ao modelo tomado metafisicamente e, muitas vezes, para encobrir interesse, retoricamente, serve esse modelo para invadir outros povos, para oprimir outros povos. Isso é antidemocrático. Então, além do It's a People e a superação de uma visão autárquica, isolacionista da soberania do Estado do povo, a gente tem que ter uma responsabilidade sustentável, uma sustentabilidade responsável no ambiente, que o ambiente não é só uma questão, é claro, ambiental, é o ambiente político também, que tem que ser respeitado para que a gente possa, do ponto de vista dos centros dominantes, pensar numa sobrevivência da democracia. Então, meu trabalho é, nesse momento, não uma perspectiva das periferias, de nossas identidades, de nossas buscas pós-coloniais, porque eu penso que isso a gente tem que ter cuidado. É claro que tem boas abordagens sobre imperialismo, mas essa crença de superestimar
as periferias da sociedade mundial, os grupos anticolonizados, não é também meu caminho de ficar superestimando a elites desses países que massacram, que subjugam, e a gente fica dizendo, não, a identidade brasileira, a identidade indiana, esse tipo de pós-colonialismo eu não me empolgo de jeito nenhum, não entro nessa forma. Eu sei que tem posturas pós-coloniais, como a de Quirrano, decoloniais, interessantíssimas. Meu problema é mostrar uma contradição interna no conceito de democracia. Quer dizer, o que eu estou vendo é internamente as democracias ocidentais numa contradição fundamental, porque elas se afirmam como democrática porque dizem que incluem os afetados pela decisão, os sujeitos à decisão. Mas elas afetam com suas decisões diretamente, orientado no absito, na intenção, não no sentido psíquico, mas no sentido estrutural, para outros povos, e, portanto, há aí uma contradição e a gente teria que dar um salto para, além do is a people, the others a peoples, a democracia tem que ser reinventada, para usar um termo do Claude Lefort. O Lefort, quando fala de democracia, ele fala de uma sociedade democrática, que é contingente, que é aberta para o futuro, muita linguagem lumaniana, mas ele diz, é aqui a gente como sociedade. O Foucault, quando fala de sociedade, ele fala nossas sociedades ocidentais. Quer dizer, eles estão pouco preocupados em saber que essas sociedades ocidentais foram construídas destruindo o que eles chamam sociedades ocidentais. Esses países ocidentais, esses estados ocidentais, construíram internamente o seu ambiente político e, ao redor dele, um ambiente territorialmente delimitado de economia, de educação, também em face de um constante ataque a outros povos, a outros estados. Então, esse é o ponto que eu estou desenvolvendo. Aqui eu estou aberto para discussão. Aqui está tarde, eu não posso ficar 4, 5 horas, não, como vocês disseram que o Aldo ficou, mas a gente ainda pode ter uma discussão aí, tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, pessoal, proponho que quem quiser fazer pergunta, se inscreva lá no chat. Como não tem ninguém até agora, quem quiser aí pode abrir o microfone e... Bom, Jorge Adriano, está aí, Alessandra... Alguém mais? Eu peço que bote lá no chat, que fica melhor, porque esse grid atualmente não funciona mais direito, né? Eu boto ele e aí as pessoas desaparecem, eu não consigo mais ficar como ficava antes. Não sei se vocês estão conseguindo usar isso direito. Tem um pessoal que está querendo se inscrever aí. Não, tá aí, vamos lá. Inicialmente, o primeiro que pediu a palavra foi Jorge Adriano, depois Marcele, depois Pedro, depois Alessandra. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Tô. Pronto. Boa tarde a todos. Me chamo Jorge Adriano, sou mestrando no curso, né, da pós-graduação do PGD de Direito da UFBA. E eu tenho